É, pessoal, Bolsonaro deu um tiro no pé, né? Agora sim ele está praticamente morto politicamente. Eu fiz um vídeo ontem, pessoal, sobre a flopada do Bolsonaro no Rio de Janeiro, lá em Copacabana, antes de saber aqueles dados de contagem, de pessoas que fazem contagem de pessoas. E eu acertei quase em cheio, porque eu falei que deveria ter entre 10 ou 20 mil pessoas. Porque você não precisa ser um grande gênio matemático para perceber que em 2 quarteirão do Brasil, que tem uma média, não cabe mais que isso de pessoas, pessoal. Tanto que a USP, eles têm um setor lá que eles utilizam um software que utiliza inteligência artificial, que eles pegam uma imagem aérea do evento, eles colocam um pontinho azul sobre cada cabeça que estava ali naquele evento e eles vão calculando. Então a USP calculou 18.300 pessoas, só. É o mais preciso que nós temos. Teve um outro site aí, ou ONG, eu não sei o que é a entidade lá do Rio de Janeiro, que estimou que tinha 16 mil pessoas. Porque em 2 quarteirão, pessoal, não tem como ter muito mais que isso. Já a Polícia Militar do Rio de Janeiro falou que estimava que tivesse 400 mil pessoas, sendo que a orla de Copacabana estava toda vazia. Tanto que aquele trechinho de vídeo que eu coloquei para vocês, pessoal, com o Malafaia discursando, foi justamente porque o discurso do Malafaia era no auge do evento. O Malafaia ia discursar e depois já ia ser o Bolsonaro que ia finalizar o evento. Então, mesmo ali no auge do Malafaia discursando, comunista, esquerdopata, medíocre, a gente vê que a orla está completamente vazia. Só tem um quarteirão para frente, um quarteirão para trás de pessoas e o resto tudo vazio. Até a parte da praia está vazia ali no Rio de Janeiro. Então você vê, no auge do evento não tinha quase ninguém e ainda tinham pessoas indo embora. Até quando o Bolsonaro foi discursar, tinham pessoas que estavam indo embora. Por quê? Talvez estejam de saco cheio já de ouvir as mentiras do Bolsonaro. E olha que eu estou falando de bolsonaristas, tá? Agora, de onde que a PM tirou esses 400 mil? Eu não sei. Até porque a PM não costuma fazer estimativa. Está no próprio site oficial deles. Provavelmente foi algum cabeça lá que é bolsonarista querendo puxar o saco do Bolsonaro e do Cláudio Castro. Porque o Castro estava lá naquele evento junto com o Bolsonaro. Então pegou lá e meteu 400 mil pessoas. Agora eu queria ver se esse PM, ou a pessoa que colocou esse número, se ele conseguia colocar 400 mil pessoas em 2 quarteirão. 400 mil pessoas é o número de uma cidade pequena no Brasil, pessoal. Caberia em 2 quarteirão? Não. Então foi 18 mil e foi um fiasco. E a maior prova de que isso aí foi um fiasco e o fim da carreira política do Bolsonaro é o que veio depois do ato. Primeiro, o Centrão, os líderes do Centrão já falaram com a imprensa, né, lá, deixaram vazar para a imprensa que eles não vão mais apoiar a pauta da anistia. O Bolsonaro estava querendo a pauta da anistia porque essa pauta ia beneficiar ele. Porque se houvesse um projeto de lei para anistiar os presos políticos, ele ia se enquadrar na mesma lei. Porque supostamente ele seria envolvido, né, no mesmo crime, da tentativa de golpe de Estado. Então ele queria usar a lei para se beneficiar a si próprio. Tanto que o Bolsonaro foi em Brasília recentemente falar com o Kassab. Aí ele mencionou o Kassab lá no trio elétrico, lá em Copacabana, sendo que o Kassab era um arqui-inimigo dele. O Bolsonaro odiava o Kassab. Mas por que ele falou Kassab? Só aí vocês veem que ele está desesperado com medo de ser preso. Então ele pensou, se eu reunir 1 milhão de pessoas em Copacabana, eu vou mostrar para o Xandão e para o Brasil inteiro que 1 milhão de pessoas são a favor da anistia. É isso que eu vou fazer. Reuniu 18 mil. E agora eu não sei se o Kassab vai continuar apoiando essa anistia ou não, mas o fato é, os líderes do Centrão já pularam fora. Para que você vai apoiar um projeto idiota que não beneficia eles em nada e não tem apoio popular? Se tivesse sim as avenidas cheias, Copacabana lotada, a Paulista lotada, como foi na época do impeachment da Dilma, aí sim. Ela fala, porra, a população tá querendo isso aí. Vamos ter que pautar esse negócio aí que o pessoal foi pra rua. Agora 18 mil pessoas, pessoal, não é nada. Fora que ali não era 18 mil pessoas só do Rio de Janeiro, né? Que eles fretaram ônibus, mandaram pessoas vindo de outros estados. O próprio Tarcísio, que é o governador de São Paulo, foi lá. O Chupetinha, que é de Minas, foi lá. E mesmo assim só reuniram 18 mil pessoas. Então essa foto que o Bolsonaro queria mostrar para o mundo, de que ele é forte politicamente, um líder popular, que o povo todo está apoiando as pautas dele, foi um tiro no pé. Foi o último prego no caixão dele. Pá! Mostrou que o Bolsonaro está morto politicamente, morto. E no próprio território eleitoral dele. Porque o Bolsonaro fez carreira no Rio de Janeiro como deputado, ali se tornou o reduto eleitoral dele, ele sempre ganhou, os filhos dele sempre ganharam ali no Rio de Janeiro, tanto que nas eleições para presidente ele sempre foi muito bem votado no Rio de Janeiro, e nas últimas eleições municipais ele não conseguiu nem levar o candidato dele para o segundo turno, que era o Ramagem, o Eduardo Paes ganhou logo de primeira, e agora ele não conseguiu reunir nem 20 mil pessoas no Rio de Janeiro, que é o reduto eleitoral dele. E eu falei que isso ia acontecer, desde o ano passado eu tenho falado sobre isso. Aliás, há mais de 2 anos eu falo sobre isso. Por quê? Porque eu falei que depois que o Bolsonaro deixasse de ser presidente, ia aparecer os escândalos dele. Ia cair aquele sigilo do cartão corporativo, ia começar a aparecer os podres dele. Primeiro foi o cartão de vacinação, né, que tinha realmente um registro lá no Ministério da Saúde. Aí por causa desse registro falso se abriu uma investigação que acabou levando a outras
coisas, como por exemplo as joias que ele vendeu nos Estados Unidos, joias que ele roubou da União. Inclusive os bolsonaristas estão espalhando aí que o TCU decidiu que o Bolsonaro pode ficar com as joias. Pessoal, você mudar a lei de um crime não quer dizer que você deixou de cometer o crime. Por exemplo, eu vou lá e assassino meu vizinho, pá! Aí chega lá no dia seguinte, o Congresso determina que assassinar não é mais crime. Ó, ninguém mais vai ser preso por assassinato, que não é mais crime. Quer dizer que eu deixei de cometer um crime? Não. É a mesma coisa o Bolsonaro, eles tentam mudar a lei para tentar proteger esse bandido. É mole ou o que mais? Já basta o fim da ficha limpa que ele quer acabar, leis anticorrupção que ele derrubou, um montão de coisa, agora vai ter que mudar toda a jurisprudência do Brasil por causa de um ladrão, de um vagabundo. Então, pessoal, esse evento dele mostrou para o Brasil todo, além do Centrão já ter pulado fora, mostrou também para o Xandão e para as autoridades que eles estão livres para prender o Bolsonaro. Por quê? Havia um certo temor, um certo receio, até da Suprema Corte, de que uma prisão do Bolsonaro pudesse causar uma convulsão social. Porque ele era um líder muito popular, o Brasil todo com o Bolsonaro, mito, mito, mito. Então tinha esse certo receio. Para quem não sabe, inclusive, é por isso que o STF não prendeu o Bolsonaro ainda, porque eles querem seguir todos os trâmites legais, todo o processo direitinho, para depois ninguém dizer que foi uma prisão política, ou uma perseguição ao mito. Então eles estão devagarzinho, seguindo todo o processo, vai para a PGR, vai para o Supremo, volta para a PGR, não sei o que, defesa, isso e aquilo. Agora, com essa mancada do Bolsonaro de reunir 18 mil pessoas só no Rio de Janeiro, lembrando que o Rio de Janeiro é uma das maiores capitais do Brasil, pessoal. Rio de Janeiro é uma metrópole. Ele reuniu só 18 mil pessoas. Qualquer um daqueles municípios da Grande Rio tem mais pessoas que isso. Qualquer um, Niterói, sei lá, Belfort Roxo, eu não conheço muito bem o Rio de Janeiro, Nilópolis, né? São os municípios que compõem a Grande Rio. Qualquer município daquele reúne mais gente que isso. Eu acho que até o município da Grande Rio de Janeiro, se pegar um prefeito para fazer um comício dessas cidades, ele reúne mais gente do que o Bolsonaro reuniu ali naquele eventozinho dele. Então o que isso mostrou para o STF e para o Xandão? Olha, pode prender à vontade, não vai ter convulsão social nenhuma. Bolsonaro já era. Bolsonaro não consegue reunir nem 18 mil pessoas. E é tão verdade, pessoal, que os bolsonaristas estão insistindo nessa mentira de 400 mil, mas o Rodrigo Constantino falou isso. Ele falou, não teve 400 mil pessoas ali, pessoal, porque realmente não teve, não tem como. E o próprio Bolsonaro, na manifestação, ele notou que tinha pouca gente. Eu postei um short aqui no canal. Quem quiser, tecla aqui no nome do canal, vai em shorts. É o último short que eu postei ontem, que o Bolsonaro fala assim: antigamente a gente reunia milhares de pessoas nas ruas, até no 7 de setembro. Tinha mais gente que hoje aqui, ó. Até ele lá do lado do Malafaia, aquele pastor com voz de graga. Esquerda pata, canalha, meu Deus. Os dois patetas ali observaram que tinha pouca gente. Olhando ali do alto de onde ele estava, você via só um quarteirão, depois já acabou as pessoas. O próprio Bolsonaro admitiu que foi um flop. Então a foto que ele queria mostrar para o mundo, que era um perseguido político, que estava o Brasil todo com o Bolsonaro, foi um tiro no pé. Na verdade ele mostrou o oposto para o mundo, mostrou que o bolsonarismo já era, ele não tem mais força política, ele não serve mais para ser curral eleitoral, porque ele não consegue reunir nem uma orla de Copacabana de pessoas. Então ele mostrou para o mundo: pode prender. Xandão, se quiser agora pode prender, porque não vai ter comoção social. Se aquelas pessoas que estiverem ali forem chorar pro mito, são só 18 mil pessoas. Ou seja, não vai ter aquela comoção toda no Brasil todo, como ele espera, todo mundo chorando pelo mito. Talvez em alguns estados mais bolsonaristas tenha mais pessoas, como Santa Catarina, o Mato Grosso, por exemplo. São estados que ele ainda tem muitos apoiadores. Mas esses estados são menores em população. Então fica 6 por meia dúzia, não vai mudar nada. Mato Grosso mesmo é um estado bem menor em população do que, por exemplo, o Rio de Janeiro. Eu acho que umas 10 vezes menos a população, eu diria. Então não vai causar nenhuma comoção social, pode prender. Então essa ideia genial do Malafaia e do mito de fazer mais uma manifestação para mostrar para o Xandão e para o mundo que o Bolsonaro ainda já tinha força política, a forcinha dele murchou. Ele broxou. Imbrochável, imbrochável, imbrochável. O imbrochável broxou e ele acelerou mais ainda o processo de prisão dele. Segundo alguns juristas que eu vi comentando aí sobre esse flop do Bolsonaro, isso torna cada vez mais perto o Bolsonaro da cadeia. Se ele queria se afastar da cadeia, ele deu um tiro no pé. Se ele tivesse ficado discreto, ainda fingindo que era popular, talvez o processo dele demorasse mais. Mas agora vai ser mais acelerado ainda. Até porque o Zanin, que é o chefe daquela primeira turma, né, é o presidente, ele adiantou algumas sessões lá da Câmara, o que não é comum, para julgar mais rápido o Bolsonaro, e o Xandão vai fazer o mesmo no STF. Ou seja, cada recurso que vier da defesa, eles vão julgar o mais rápido possível para tentar prender o Bolsonaro ainda esse ano. Bolsonaro, foi o maior tiro do pé da história. Finalmente você botou o prego no seu caixão. Fora mito.
Quem gostou do vídeo já sabe, dá um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha nas redes sociais para as pessoas verem, comente também o que vocês acharam, tá legal? Muito obrigado a todo mundo aí que assistiu, até a próxima.